Você conhece a história do profeta Jonas, não conhece? Aquela história do profeta que é chamado por Deus para ir até Nínive e aí ele resolve ir para o outro lado, para Tarsis, pega um barco e vai em direção a Tarsis. Deus então não gosta dessa desobediência, lança contra aquela embarcação uma tempestade. Jonas sabe que a tempestade é por causa dele, então ele é jogado no mar, engolido por uma baleia, na qual, ou num grande peixe, na verdade, né? Na qual ele clama ao Senhor e então o Senhor coloca ele para fora da baleia, ele é vomitado na praia, então ele resolve tomar o seu rumo e ir na direção de Nínive mesmo, conforme o Senhor tinha pedido para ele. É uma história muito conhecida, não é? Alguns detalhes muito importantes dessa história. Deus tinha mandado que Jonas fosse pregar contra Nínive, que ele fosse até Nínive e falasse assim: olha, daqui 40 dias essa cidade vai ser destruída. Isso porque Deus disse que a maldade dos ninivitas tinha subido até ele. Ele estava indignado, Deus mesmo indignado contra os ninivitas maus. Os ninivitas eram maus, então Deus resolveu que ia destruir aquela cidade em 40 dias. E Jonas vai então até Nínive, depois dessa história toda com a baleia, ele vai até Nínive e ele prega essa mensagem. E o que acontece é que a cidade rapidamente se arrepende. E eles então se arrependem mesmo. E eles se vestem de panos de saco e eles se jogam na cinza e se ajoelham diante de Deus e pedem perdão pelas suas maldades, pelos seus pecados. E Deus perdoa. Então Jonas fica profundamente chateado com isso. Ele não queria que a cidade de Nínive fosse perdoada. Ele tinha raiva da cidade de Nínive. Os ninivitas eram maus, eles eram tão maus que Deus recebeu a sua injustiça e resolveu agir para destruir aquela cidade. Jonas não podia lidar com o fato de que Deus estava perdoando aquelas pessoas tão ruins. Ele sai da cidade, ele vai para um lugar e ele dorme e o sol está muito forte e aí nasce uma boboreira que o cobre e que guarda ali a sua vida do sol, mas no dia seguinte, quando ele acorda, a boboreira secou, morreu, e Jonas então fica profundamente chateado e bravo e discute com Deus. Discute com Deus por causa da boboreira, mas discute com Deus também porque Deus tinha perdoado aquela cidade. Jonas diz: eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sabia disso, e eu sabia que quando eu trouxesse essa mensagem, mesmo sendo uma mensagem de destruição, o Senhor ia perdoar esse povo porque eles iam se arrepender. E eu não queria que isso acontecesse. Deus então fala para Jonas: olha, Jonas, você se importa com uma boboreira que nasceu à noite, no outro dia já morreu, e você não se importa com a cidade de Nínive, essa grande cidade de Nínive. E ele diz que é uma cidade em que mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda vivem, além de muitos rebanhos. E ele fala: eu não deveria ter pena dessa cidade? E é assim que acaba o livro de Jonas, essa história contada no livro de Jonas, um dos profetas menores da Bíblia. Veja só que interessante, Deus se revolta com a maldade dos ninivitas porque Deus é um Deus justo, é um Deus santo. A maldade e a injustiça são revoltantes para Deus. Deus então age e resolve agir anunciando o seu plano e trazendo uma profecia de destruição e de juízo sobre aquela cidade, e usa o profeta Jonas para fazer isso. Mas por que Deus usa o profeta Jonas? Havia outros profetas naquela época, por que justamente Jonas? Porque essa história não é uma história sobre a conversão de Nínive, ainda que ela aconteça. Essa é uma história sobre a conversão de Jonas. É a conversão de alguém que já era um profeta de Deus. Esse Jonas deveria ser convertido, mesmo já sendo um profeta de Deus. Porque Jonas, apesar de ser um profeta do Deus Altíssimo e Santo, ele era alguém que no seu coração guardava ira e ódio contra aquela cidade de Nínive. E para ele, Nínive ser destruída fazia todo sentido, porque os ninivitas eram maus segundo seus próprios olhos. Então ele se via como que justificado e justiçado, de certa forma, se Deus fosse lá e fizesse aquele juízo, derramasse aquela ira sobre a cidade de Nínive. Para Jonas, o mundo seria melhor se Nínive fosse destruída. A verdade é essa, era isso que ele pensava. E ele se revolta quando Deus perdoa aquela cidade. Ele se revolta quando Deus dá a ele uma palavra para aquela cidade, mesmo uma palavra de destruição, porque ouvir da boca de Deus a palavra de Deus, mesmo aquela que anuncia o juízo de Deus, é melhor do que viver na ignorância. E nem isso Jonas queria trazer para aquela cidade. Nem isso ele queria oferecer para os ninivitas.
Ele olhava para Nínive como se Nínive fosse um grupo de pessoas que não fosse tão digno de viver quanto ele mesmo. Diante de Deus, ele tinha coragem de achar que ele era mais santo do que os ninivitas. Mas olha que interessante, ele tenta não obedecer o que Deus manda. E Deus então age de maneira que ele não tem escolha, ele precisa voltar. E ele volta e vai pregar para Nínive. Ou seja, ele faz o que Deus pede. A história podia ter acabado ali. Veja, Jonas veio, pregou e pronto, acabou. Mas não acaba, porque a história não é sobre a conversão de Nínive. A história é sobre a conversão de Jonas. Quando ele vai e prega para Nínive, e aquela história do juízo de Deus acaba, o ódio, a ira continua no coração dele. Ele é o último a ser convertido dessa história. Depois das 120 mil pessoas, ou muito mais do que isso, alguns acham que 120 mil são só as crianças de Nínive, porque fala que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda, então isso pode ser um termo sobre as crianças. Então tinha muito mais gente. Essas pessoas todas se converteram muito antes do que o profeta de Deus. Ele continuou irado e continuou com ódio no coração. Mas ele obedeceu. Não basta. Não basta obedecer. Não basta ser doutrinariamente correto na pregação daquilo que Deus te deu. Não basta trazer a mensagem que Deus dá mesmo, colocou nos seus lábios e você prega. Não basta. Não basta. Deus quer mudar o coração odioso. Deus quer mudar o coração do profeta que odeia. Ainda que os lábios proclamem a santa palavra de Deus, o coração cheio de ódio continua sendo um território para a ação de Deus e para a santificação. Deus age na vida de Jonas, mesmo ele tendo obedecido, para mudar o seu coração. Ele foi e pregou e aquele plano de Deus funcionou, mas o coração ainda estava mal. E Deus vai agir no coração dele. A igreja tem uma presença profética nesse mundo. Nós vivemos num mundo de gente muito má. A injustiça é muito alastrada. Essa injustiça não está sendo ignorada por Deus. Essas coisas todas sobem ao trono de Deus. A gente vê no Apocalipse a palavra de Deus falando como Deus recebe a injustiça cometida contra os seus santos. E o cálice da ira de Deus vai se enchendo. A gente sabe disso. Mas às vezes a gente quer tomar desse cálice da ira de Deus. E a gente quer derramar essa ira de Deus sobre as pessoas e sobre o mundo. E aí Deus nos lembra que nós talvez sejamos os mais relutantes à sua palavra. Ainda que preguemos com santidade ou preguemos com clareza a doutrina e a palavra dele, ainda que tenhamos todo apego à verdade da palavra bíblica e pronunciemos com toda dedicação, sem errar em nada que o Senhor nos deu, ainda assim podemos ter um coração odioso e Deus quer trabalhar esse coração. Deus quer transformar a presença profética nesse mundo numa presença de profetas que amam os perdidos. Porque se há muita injustiça no mundo e muita gente má, também há muita injustiça dentro do povo de Deus. E nós somos injustos, pecadores e maus. E poderíamos ser muito piores, e às vezes somos muito piores. C.S. Lewis disse que de todas as maldades, de todas as crueldades que existem, de todos os homens cruéis que existem, os piores são os cruéis religiosos. Podemos ser cruéis religiosos, maldosos, terríveis, os piores de todos. Se não deixarmos que esse Deus da palavra da justiça transforme o nosso coração, em vez de ser um coração de ira, num coração de amor. Eu citei o Apocalipse, e você sabe que o Apocalipse é direcionado a 7 igrejas da Ásia. E há uma igreja que recebe uma das cartas, a igreja de Éfeso. E sobre essa igreja, o Senhor Jesus Cristo fala, olha, vocês odeiam os nicolaítas, que são a doutrina má, vocês odeiam a maldade ou o engano, vocês odeiam o engano deles, vocês defendem a verdade, vocês caminham no que é justo, vocês ficaram firmes, suportaram provação, suportaram perseguição. Só que ainda assim, olha só, eles eram justos na doutrina deles, eles resistiam às heresias, eles andavam, né, em retidão mesmo em face da perseguição. São crentes verdadeiros. Mesmo assim o Senhor Jesus Cristo fala, tenho contra ti. E ele tinha contra eles uma coisa, que vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês se apegaram à retidão doutrinária, vocês se apegaram à firmeza da fé diante da tribulação, vocês ficaram firmes, mas vocês esqueceram o amor. Volta onde você caiu e se arrependa. Como igreja do Senhor, presença profética nesse mundo,
Não adianta termos palavras corretas nos nossos lábios se o nosso coração é odioso. Nós precisamos ter o coração trabalhado por Deus para sermos profetas que amam o povo. Que Deus nos abençoe e até a próxima.